Samuel Renan é empresário, foi secretário de Fazenda do Estado entre os anos de 1995 a 98 e vice-governador do Amazonas entre 99 e 2002, tendo exercido o cargo de governador do Estado por mais de 360 dias. Samuel Renan também é escritor, lançou recentemente um livro sobre a conjuntura política social do Brasil. O título da obra? Um País à Deriva. Bom, vou conversar com ele agora, que já está aqui na nossa tela. Seja muito bem-vindo, doutor Samuel. É um prazer falar com o senhor aqui no Real Time 1 Entrevista. Está aqui o livro na mão dele, já está mostrando aqui, é uma obra dele com o filho, Daniel Renan. O senhor fala nesse livro sobre a conjuntura política social, fala até de corrupção, fala por que o Brasil não vai para frente, por que o Brasil é um país à deriva? Olha, é muito fácil. É fácil o diagnóstico. Difícil colocar outra vez no rumo, que depende de uma série de fatores. Uma coisa é certa: o Brasil não tem falta de recursos financeiros. É mentira quem diz isso. Essa é a primeira verdade que tem que ficar clara e está demonstrado no livro. Eu vou historiar um pouco, rapidinho, para você ver o que aconteceu no Brasil. Esse livro abrange, no período pós-Getúlio Vargas, para cá. Então, você vai ver o seguinte: Juscelino Kubitschek, na minha opinião, e do Daniel, o maior presidente dos últimos 70 anos no Brasil. Juscelino foi presidente de 1956 a 1970, 5 anos. Nos 5 anos de Juscelino, o PIB do Brasil cresceu a uma taxa média de 8,06% ao ano. Sabe o que significa isso? A palavra da moda hoje seria uma China. Porque a China cresceu, o Brasil cresceu no governo de Juscelino. Fica mais fácil para as pessoas entenderem. Aí você pega de 1956 até 1988, é outro marco temporal, que é a Constituição. Isso dá 30 anos. O Brasil cresceu a 6,39% ao ano, semelhante à China de hoje. Pós-Constituição, 88 para cá, 33 anos, praticamente o mesmo período, o Brasil cresceu apenas 2,05% ao ano. Um terço do que cresceu em 30 anos anteriores. Um terço. Por quê? Se você quiser ainda mais, para ver como vem caindo, crescer, é um terço. Aí, se você pegar os últimos 11 anos, Dilma, Michel Temer completando e os 3 anos de Bolsonaro, o Brasil não cresceu a 0,55% ao ano. Está lá, 8,06, 6,39, 2,05, 0,55. É assim, ó. Entendeu? É uma derrocada. Uma derrota está provada. Por quê? Antes de explicar por quê, vamos agravar ainda mais essa queda. Na época do Juscelino, a carga tributária, você, eu, qualquer brasileiro, a média de tributo no Brasil era 17%, 18% do PIB. Até 88, quando o Sarney fez 4 dos seus 5 anos, a carga tributária era da ordem de 24% do PIB. Hoje é 31,6%. Ou seja, cresceu o apetite do governo, tirando do bolso do contribuinte quase 40% a mais de tributos. Então, aumentaram quase 40% a carga tributária para crescer menos de um terço. É uma loucura, não é? Essa loucura é fácil explicar depois na análise detalhada do livro, que mostra que isso vem em função
de foro privilegiado, que a Constituição deu, a farra da criação de municípios. O Brasil criou, de 88 para cá, 1.400 e poucos municípios a mais. Sabe o que significa isso? 1.400 e poucos prefeitos, vice-prefeito, Câmara Legislativa, municipal, secretária, prédios, carro, tudo que você puder imaginar de gasto. 1.400 a mais municípios. Foram privilegiados aos montes. O Brasil chega até a ser ridículo, mas é verdadeiro isso. O foro privilegiado nasceu, teve origem na monarquia. Então, se pega uma rainha da Inglaterra, é um foro. Pega um rei da Suécia, um. E assim, nós somos, tem países que não tem nenhum, Estados Unidos, Europa, praticamente não tem, a França tem um ou dois, o máximo que aparece são 3 presidentes dos três poderes. O Brasil sabe quantos tem? No mínimo 55.000 pessoas têm foro privilegiado. É um horror, né? É um horror, mas então, vamos brincar um pouco para ficar mais descontraído. Nós somos uma república federativa, diz a Constituição, mas temos 55.000 monarcas. Tá? Então, é uma república, é uma monarquia que só foi escolhida para alguns. Então, é um governo de privilegiados, que é outra razão, que tem privilégio. Então, foro privilegiado, leva a privilégio de um grupo muito fechado. Isso leva depois à corrupção. Levou já. A corrupção é gigantesca no Brasil. O Brasil hoje está na posição, na 94ª posição no índice de corrupção da Transparência Internacional. O que significa dizer? Tem 93 países com comportamento mais honesto que nós. Então, corrupção, foro, corrupção, impunidade. E assim vai. Então, não tem como botar esse carro no trilho. O que levou a isso? A Constituição trouxe uma série de problemas para governar. Começar de foro privilegiado. Posteriormente, veio outro fator agravante. 97, reeleição. O político hoje se candidata, ele pensa, se elege, tomou posse, no dia seguinte, o que ele pensa? Na reeleição. Nossos problemas não são econômicos, são de natureza ética, moral e política. Só vamos sair isso através de consertarmos isso. Ética, moral e política. Ética e moral seria como reduzir a corrupção. Acabando o foro privilegiado, estabelecendo prisão em segunda instância, tornando, isso é fundamental, tornar imprescritível os crimes contra a ordem pública, né? Contra a corrupção, contra a improbidade, porque está cheio de prescrições. Então, isso aí é mais um outro fato. Outro problema político, isso é um problema de ética e moral. O problema político é que você tem um inchaço da máquina pública, porque virou governo de privilégio, governo de cooptação. Você nomeia ministro, depois nomeia outro, nomeia assessor, e foi inchando o governo. Hoje, a máquina pública não cabe mais no PIB brasileiro. Então, isso é irreversível. Se não corrigir isso, corrupção, foro, impunidade, prisão e não prescrição, e correção desse gigantismo da máquina pública, não tem solução. Você sabe quanto monta a estimativa feita pela Fiesp da corrupção no Brasil? Vou falar para vocês, não é meu esse número. 1,3% a 2,35% do PIB. O que significa isso para você entender mais fácil?
110 a 190 bilhões por ano. Segundo fato, que eu falei agora há pouco, o inchaço da máquina pública. A máquina pública no Brasil está consumindo 13,4% a 13,7% do PIB. Os 37, 38 países, na média da OCDE, que são os países maiores em economia, representam 9,6% do PIB, os gastos da máquina. Significa 3,6% a mais do que os países da OCDE. Só que eles ainda têm uma vantagem, têm um serviço infinitamente melhor do que nós, educação, saúde, segurança. Então, gastam menos e têm melhor serviço. Esses 3,6% a mais é o que está levando a derrocada. Esse 3,6% monta 280 bilhões ano. Toma 280 mais 180 da corrupção, tá? 460. Aí vem a farra dos privilégios, que são chamados benefícios fiscais, renúncias fiscais, e que hoje é mais tratado como chamado gasto tributário da União. Aquilo que a União abriu mão. Hoje monta 320 bilhões ano. A maioria, na minha opinião, que não sou advogado, a maioria ilegítima. A nossa situação é tão ruim do ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista de ética, de moral, de conduta, que não pode mais tratar como se fosse um doente na UTI. Não vai dar certo. Tem que fazer sistemático. Então, nós temos... Cadê o plano de meta? Não temos plano. Você sabe qual é o plano do Brasil? Qual é o futuro que se quer do Brasil? Política industrial, política ambiental, política social. Não tem nenhuma, ninguém conhece. Esses 3 dados que eu falei, inchaço da máquina, corrupção e gasto tributário, eu chamo de tragédia em 3 atos. Isso é que monta 800 e poucos bilhões ano. Sabe o que significa isso? Imagina você o seguinte, vamos traduzir. Você tem um SUS que é maravilhoso, saúde. Provou agora na pandemia. Se nós melhorarmos o SUS, metade, aumentar o SUS em 50%, vamos gastar 60 bilhões a mais. 60, outro é 800, a tragédia é 800. Hein? Então, podemos ter 60 bilhões na saúde se não tivesse essa tragédia. Vamos aumentar em 30% o salário dos professores de ensino fundamental e médio, ensino público. Gastar 60, 50 bilhões. Mudaria ou não mudaria o ensino no Brasil? Professores mais bem pagos, escolas mais bem aparelhadas, adaptadas, instalações melhores. Também, mais 50. Você assegurar 15 milhões de famílias, tal Auxílio Brasil, com R$ 500 por mês, 13 meses, mesma coisa. Isso não é para ficar, eu vou dar ou não vou dar, permanente. Também vai lá. Você pegar e investir, a segurança pública. Segurança é um caos e difícil solução, porque tem que atacar, na minha opinião, não sou especialista, nem Daniel, na origem. É mais fácil fiscalizar fronteiras, que o grande mal está crescendo em função de quê? Armas e contrabandos e drogas. Não cai no morro direto, não cai na comunidade direto, não cai nas grandes cidades direto. Entra por onde? Fronteiras, portos e aeroportos. Portos e aeroportos, inclusive clandestinos. Se nós não dobrarmos o contingente da Polícia Federal, fizermos pelotão ou um batalhão, não sei como é que pode dar o nome, das Forças Armadas para as fronteiras, e melhorar a Polícia Federal nas fronteiras e portos e aeroportos a federal, isso nós vamos gastar 30, 40 bilhões ano. E aí os governadores teriam condição de controlar a segurança nas cidades, porque teriam
a entrada da ilegalidade estava freada lá na origem. O senhor é um profundo conhecedor da Zona Franca de Manaus. O senhor foi governador por mais de 360 dias. O senhor foi vice-governador, secretário de Fazenda. Como o senhor enxerga essa medida do governo federal, do ministro Paulo Guedes, na redução do IPI? Ao mesmo momento em que abre a porta para uma redução de IPI nacional, reduz também para o produto importado. Isso significa dizer que a indústria perde? Isso é de uma loucura que beira a insanidade mesmo, viu? Reduzir o IPI a pretexto de vamos reindustrializar o Brasil. Esse é o objetivo que está lá escrito. E vamos tornar os produtos brasileiros mais baratos na prateleira do supermercado das lojas. Esse é o objetivo. Isso é insano. Vou dizer por que é insano. Alguém começa um objetivo de reindustrializar, desindustrializando o polo industrial de Manaus. Ele quer fecha o polo, desindustrializou. A Honda vai embora, a Heineken já foi embora, outras vêm embora, mas não é o embora, ninguém vem. E a insegurança inquieta quem está. O pior disso, estão tirando dinheiro de quem não tem. Porque ao tirar o IPI, ao reduzir o IPI, não sei se você sabe ou lembra, 48%, 49% do IPI é o que forma uma parte do FPE, Fundo de Participação dos Estados, e Fundo de Participação dos Municípios, FPM, e mais o Fundo Constitucional, FNO, FCO e FNE. Regiões menos favorecidas, mais empobrecidas, dependem desse recurso. Quando você reduz o IPI, você está tirando dinheiro dos prefeitos, de quem não tem. Né? Para dar onde? Desses 320 bilhões que estão dados pelo governo federal a título de gasto tributário da União, 67%, 68% para a região Sudeste e Sul. Então, ele quer tirar dos prefeitos da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste para dar para cá? É Robin Hood às avessas. Tirar do rico, do pobre e dar para o rico. Isso não funciona. É insano essa medida. Ele podia fazer isso através do COFINS, que é dele. Não o IPI, que é só metade é dos estados e municípios. Por que não tirou do COFINS? Ele quer que alguém pague a conta da bondade dele. É insano. Eu acho que derruba isso. Em relação à Zona Franca, tenho certeza que é ilegal e inconstitucional. Senão, acabaria a Zona Franca por um ato de um decreto de um presidente. Mas o ponto mais relevante que eu acho é o seguinte: a Zona Franca, ou a Zona Franca foi o único projeto de preservação ambiental da Amazônia, da floresta. Involuntário, é verdade. Mas você vê que a preservação da floresta no estado do Amazonas é maior do que nos demais estados da região norte. Por quê? O modelo econômico é diferente. O senhor retrata, inclusive, no livro, a questão do mercado de carbono, passando um pouquinho mais adiante. Esse é o passo seguinte. O passo seguinte da Floresta em Pé é que a Floresta em Pé não é ônus. Floresta em Pé pode dar mais dinheiro ao Brasil do que qualquer outra atividade. Através do crédito de carbono, regulamentar o mercado. Já tem um mercado internacional gigantesco, vem crescendo de maneira assustadora. Você tem uma noção, de 2020 para 2021 para 2022, agora, 3 meses, já subiu 100% o valor da cotação na Bolsa de Luxemburgo. É disparado, vai crescer, porque o acordo da COP diz que não pode ter que limitar a variação climática em 1,5% de graus. Para isso, a floresta tem que estar em pé. É o maior patrimônio brasileiro hoje. A solução dos nossos problemas brasileiros, além daqueles 3 que eu mencionei, corrupção,
excesso de gasto da máquina pública e os gastos tributários dados indevidamente, é a floresta em pé. Pode gerar dezenas de bilhões de dólares por ano. Pode ser a redenção. A nova Zona Franca está aí, tá? Sem depender de incentivos fiscais do governo, sem depender de governante de plantão que não gosta da Zona Franca, porque não conhece a Zona Franca, não conhece o que é a Amazônia. Entendo. Doutor Samuel, muito obrigado pela entrevista, por ter reservado um tempo para falar com o Real Time 1. É um prazer falar com o senhor. Parabéns pelo livro. Brasil, um país à deriva. Nós vamos lançar no final do mês aí. Doutor Samuel, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns. Aqui atrás é a grande homenagem, viu? Ao Juscelino Kubitschek, o maior presidente dos últimos 70, 80 anos desse país. Justa homenagem, justa homenagem. Nós precisamos de um novo Juscelino, um novo estadista. É isso mesmo. Bom, a gente está se avizinhando a umas eleições que serão polarizadas, mas a gente precisa escolher bem, não é, doutor Samuel? Vamos ter eleição, né? A eleição vai dizer, o povo tem que saber escolher, olhando isso, e não olhando as inverdades, as promessas espasmódicas. Chega de espasmo. Nós precisamos de coisas, plano de meta, saber onde vamos. Não pode ser na base do improviso. Olha, se o Brasil tem hoje um PIB, só para fechar, 1 trilhão e 400 dólares, 1 trilhão e 500, 1 trilhão e meio de dólares. 1 trilhão e meio de dólares. PIB do Brasil. 8 bilhões e meio de reais. 8 trilhões e meio de reais, perdão. Se o Brasil tivesse crescido na mesma taxa média que cresceu nos 30 anos antes da Constituição, sabe qual seria o nosso PIB hoje? 2 trilhões e meio de dólares. Seria uma 6ª potência mundial e não a 13ª. Você vê que nós temos tudo para ser isso, mas continuamos jogando fora, com desperdício, com corrupção, premiando impunidade, e assim vai. Ética, moral e política. Essa é a solução para botar o Brasil no trilho outra vez. É isso mesmo. Obrigado, doutor Samuel, mais uma vez. Agradeço a sua participação aqui no RTU Entrevista. Obrigado mesmo. Pois não. A você que está nos acompanhando aqui, o nosso conteúdo no YouTube, eu peço que você curta, comente, compartilhe o nosso conteúdo na internet. Também se inscreva em nosso canal, Portal Real Time 1. Eu conversei com Samuel Hanan. Até uma próxima oportunidade.